Hoje a Marcele não vai poder participar, ela me avisou, está com a filha doente, ela conseguiu uma consulta médica agora à noite, e ela foi com a filha. Então, boa noite, queridos, quem chegou agora, Miriam, Terezinha, Carmelina. Então, podemos começar? Boa Boa noite. noite. Boa noite, Carmelina. Boa noite, Miriam. Então, tá. Então, você vê se Miriam vai abrir. Boa noite, né? Boa noite, querida. Então, tá. Então, eu vou fechar os microfones para a gente começar. A gente vai fazer as preces e depois a gente vai seguir para uma prática guiada, tá? Eu vou guiar. A gente vai fazer uma prática de Tonglen. Aí depois a gente vai conversar e aí segue no... A gente vai terminar o capítulo hoje. A gente vai conversar um pouco mais sobre compaixão, porque essa prática tem a ver com, né, com compaixão, desenvolvimento de compaixão, bodhicitta. Então, essa prática é a prática de Tonglen que a gente vai fazer hoje. Tirei do livro Felicidade Genuína, do Lama Alan Wallace, mas eu combinei, assim, duas conduções dele, e aí a gente faz hoje, tá bem? Então, só para a gente fazer as preces primeiro, e depois, quando começar a prática, a gente muda de posição, fica bem confortável, e aí eu vou guiar a prática, tá bem? Eu vou fechar os microfones, tá, queridos? Depois eu abro. Então, traz a atenção para o momento presente, deixa que a tua consciência ilumine o teu corpo, onde você está sentado agora. Faz algumas respirações profundas para liberar as tensões do corpo. Também abre espaço na mente, soltando as preocupações, a rotina do dia de hoje. Para a gente abrir espaço para a nossa prática, nos conectarmos, né, com as três joias, com o Buda, com o Dharma, com a Sangha. A gente fazer esse encontro hoje, né, com o Lama Alan, com todos os nossos mestres, até o Buda. Então a gente começa imaginando, né, o poder da linhagem aqui presente, né, conosco, no nosso encontro virtual, né, mas os mestres estão em toda parte, né, a sabedoria, a nossa mente, ela perpassa toda a realidade, então nossos mestres estão aqui presentes junto conosco, em especial o Guru Rinpoche, que é o sustentador dessa linhagem, né, do budismo que se instalou no Tibete e chegou até nós. Então, a gente começa lembrando os 4 pensamentos que transformam a mente para purificar a nossa motivação, ver as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Então, a gente se alegra com nossas liberdades e oportunidades para praticar que a gente tem agora. Enquanto tantos seres humanos não reúnem essas condições, que dirá outros seres, né, os animais e outros seres em outros reinos. Aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente vê como tudo está em constante mudança. Mudanças sutis, acontecendo a cada instante, no nosso corpo, nas coisas ao redor. Os altos e baixos da nossa vida, todas as coisas que já se transformaram e vão se transformar, todas as situações por quais a gente já passou, boas e ruins. E também a gente se lembra da nossa morte, que vai chegar também. Então a gente, contemplando esse pensamento, a gente não perde tempo. A nossa vida ganha um significado, nossa prática ganha uma urgência. E vemos que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente começa a ver a interdependência. Tudo está interligado. O universo, o ambiente, nosso comportamento, nosso corpo, nossa mente.
E aí aquilo que a gente pode lidar é diretamente com aquilo que acontece internamente e que se expressa através das nossas ações. Então a gente cuida das nossas ações, que elas vão determinar a nossa condição futura. E aí, por fim, a gente vê que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a gente, Sansara é a mente operando sem reconhecer sua verdadeira natureza, criando, né, distorção, que se expressa a partir de um autocentramento, todas as aflições que surgem daí. Isso é o Sansara. O autocentramento gera as aflições mentais, que geram as ações não virtuosas, que causam sofrimento. Então, ao nos recordar disso tudo, surge em nós essa urgência, essa aspiração de que a nossa mente possa voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Então, é com essa aspiração que a gente lembra desse ensinamento de Gampo. Por favor, a gente pede para os nossos mestres, para Guru Rinpoche, para aqueles seres que a gente considera como nossos guias, por favor, nos inspire para que nossas mentes se voltem para o Dharma, nos inspire, o Dharma no sentido da verdade, nossa verdadeira natureza, nos inspire, nos dê bênçãos para que o Dharma se torne caminho, nos inspire para que o caminho possa clarear a confusão, e nos inspire para que a confusão desponte como lucidez. E aí a gente olha ao redor, a gente vê que não só nós estamos nessa condição, mas todos os seres têm esse potencial, estão nessa condição limitada, mas têm o potencial da natureza búdica. Então a gente cultiva, né, essas 4 incomensuráveis, essas 4 qualidades da mente que levam ao despertar. Que todos querem compaixão, amor, compaixão, alegria e equanimidade. Que todos os seres tenham a felicidade em suas causas. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. A gente aspira isso para nós e para todos os seres. E com isso em mente, então, a gente está pronto, a gente está com a nossa motivação clara e perfeita para a gente, então, tomar refúgio nas 3 joias e para cultivar a bodhicitta. No Buda, no Dharma e na Assembleia Suprema, eu tomo refúgio até alcançar a iluminação. Possam os méritos de minha generosidade e outras ações virtuosas me conduzirem até a budeidade para o benefício de todos os seres. Sangye chudan saki chunam la janchu bardudani kyapsu chi dagi jinso pe sonam ki drola penche sangye druparsho Sangye chodan saki chonam lam janchu bardudani kyapsu chi dagi jinso gipe sonam kidrola penchir sangye drupasho. Então, a gente faz a prece dos 7 ramos para nos preparar para a nossa prática de Guru Yoga com Guru Rinpoche. Lama, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de lótus, sol e lua. O meu corpo, fala e mente, presta homenagem com reverência. Faço oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samayas quebrados e degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto. Por favor, girem a roda do Dharma do mantrayana secreto
que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes. Possamos nós realizar a natureza vágira perfeita. Essa prece é antídoto para várias das nossas flechas. Então, por fim, a gente aspira. A gente pede, então, agora as bênçãos de Guru Rinpoche, diretamente, com a prece de 7 linhas, e para a gente receber as bênçãos, para realizar, né, para receber as 4 iniciações. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi, está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Again, again, Jan Sam Pema Gesadam Polam. Yatsen Chagi Nyudrunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Kiki Jesudadruki Jenge Lapchi Sheksu So Guru Pema Siji Om Again Yogi Nujan Sam Pema Gesa Dompo Yasin Chagi Nyodrunyim Pema June Jesudram Kudu Kandru Mampe Kor Kiki Jesudadrukim Jinge Lapchi Sheksu So Guru Pema Sidi Hum. Então, antes da gente receber as iniciações, a gente faz essa prece, dissipando obstáculos no caminho, né, pedindo para o Guru Rinpoche remover toda a nossa confusão. Uma vez em português e uma vez em tibetano. Guru Rinpoche, por purificação dos Budas dos 3 tempos. Guru, que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru, que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpo Che Nyodru Kunda Dewa Chenpo Ja Barche Kunsau Dudu Drapo Sao soa depso jingela do so chinan sao e barche jiwa dam sampalunji drupar jingelo Om Vajra Guru Paima Siji Om Vajra Guru Pema Sidi Om Vajra Guru Pema Sidi Então, com as bênçãos de Guru Rinpoche,
A gente então recebe as 4 iniciações. De um Om, a sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche. A gente imagina um fluxo de luz branca diretamente em direção ao Om na nossa testa. E a gente recebe as bênçãos de Guru Rinpoche, da sabedoria, que purifica todos os obscurecimentos do nosso corpo humano comum. E imagina que essa luz penetra todo o nosso corpo, removendo todos os obscurecimentos de cor. E prepara as bases para a gente realizar o Nirmanakaya. E de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz vermelha que vem diretamente para a sílaba A na nossa garganta. Essa luz, essa sabedoria preenche todo o nosso corpo e a nossa fala, purificando todos os obscurecimentos da nossa fala comum, humana. E realiza as bases para a gente, nos concede as bênçãos para nós realizarmos o Sambhogakaya. De uma sílaba Rum, azul índigo no coração de Guru Rinpoche, a gente imagina um fluxo de luz azul vindo diretamente para a sílaba Rum no nosso coração. E a gente imagina que toda a nossa mente foi inundada por essa sabedoria, essa luz azul, purificando todos os obscurecimentos da nossa mente, estabelecendo as bases para a gente realizar o Dharmakaya. E aí imaginando simultaneamente das três sílabas de Guru Rinpoche, as 3 luzes vindo diretamente para os nossos 3 pontos. A gente recebe as bênçãos que purificam os obscurecimentos mais sutis da nossa consciência. E estabelece as bases para a gente realizar Svabhavakaya, que é a união dos 3 kayas, a inseparatividade dos 3 kayas. Tendo recebido essas bênçãos com alegria no nosso coração, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se reduz de tamanho e olhando na mesma direção que nós, se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa na altura do nosso coração. E a gente pode imaginar que ele se transformou numa esfera luminosa, com as 3 cores, radiando desde o nosso coração, inundando todo o nosso corpo, fala e mente. Nós sentimos que o nosso corpo, fala e mente são inseparáveis do corpo, fala e mente do Guru, de todas as coisas. Então, a partir dessas bênçãos, com essa alegria no nosso coração e essas bênçãos do Guru Rinpoche no nosso coração, a gente vai fazer a prática de hoje. Então, por favor, encontrem uma posição confortável. A gente vai fazer uma prática de Tonglen, que eu vou guiar, bem? Então, nosso corpo acomodado, agora na postura para a nossa prática, e com a motivação mais elevada de trazer benefícios verdadeiros a nós mesmos e aos demais seres. A gente começa essa nossa sessão de prática, deixando que o nosso corpo repouse em uma posição confortável, mas de forma que o nosso tronco possa ficar ereto, sem tensão.
Traga a sua consciência para as sensações físicas ao longo de todo o corpo, respirando nas regiões que estiverem mais tensas ou contraídas. Aproveita cada expiração para soltar os músculos e todas as tensões que encontrar no corpo. Respira lenta e profundamente, inspirando pelas narinas, expandindo o baixo ventre, o diafragma, finalmente o tórax. Expire então sem esforço, estabelecendo o corpo em seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Agora fique atenta ao ritmo da respiração por alguns instantes, deixando que ela flua naturalmente, sem que seja perturbada por pensamentos ou emoções inquietantes. Solte a mente, fique presente às sensações estáveis da inspiração e da expiração acontecendo no corpo. Relaxando mais e mais a cada expiração e deixando que cada inspiração surja naturalmente, sem esforço. Então, com o corpo relaxado e quieto, e a respiração em seu ritmo natural, agora deixe que sua mente esteja completamente no presente, aqui e agora, soltando as preocupações e anseios. Permita que sua mente esteja espaçosa, relaxada, quieta e clara. Então, partindo desse estado de serenidade, vamos então começar a nossa prática de Tonglen, colocando em cena o poder da imaginação. Primeiro, simbolicamente, afirme a pureza essencial do seu próprio coração, da sua própria consciência. Que ela é tranquila, não contaminada por aflições mentais. Essa consciência é primordialmente pura, preenchida da alegria que se origina da verdade, uma alegria enraizada na realidade, que é o reconhecimento da nossa própria consciência. Então, a gente imagina essa essência de forma simbólica como uma esfera de pura luz branca, radiante e brilhante, estabelecida no coração, no centro do nosso peito. Imagine que essa esfera luminosa seja uma luz de compaixão, bondade e alegria, completa e primordialmente pura. Imagine raios de luz branca, uma luz branca pacificadora, relaxante e purificadora, emanando dessa esfera de luz no seu coração e saturando todo o seu corpo, todos os poros de sua pele, dissipando todas as suas aflições, todos os seus desequilíbrios físicos e mentais. Com o poder desse reconhecimento da nossa verdadeira natureza, que agora a gente imagina que está sendo expressa por essa esfera de luz radiante,
compassiva, amorosa. Agora a gente vai ampliar a nossa imaginação. A gente, então, traga à mente, tão nitidamente quanto possível, um outro ser. Pode ser uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou um animal. Mas escolha um ser que você se importa profundamente, mas que seja alguém que esteja passando por um momento muito difícil. Imagine que esse ser que você escolher para trazer agora para a prática, é um ser que você tem uma profunda relação, mas ele está experimentando sofrimento. Pode ser devido a aflições físicas ou doenças, ou a uma situação de conflito, de depressão, de ansiedade ou de dor. Traga essa pessoa claramente à sua mente. Agora, imagine que você seja essa pessoa. Coloque-se no lugar dela. Imagine-se passando pelos mesmos problemas que ela está passando. Imagine-se assumindo o fardo dessa pessoa, sentindo o que ela sente, experimentando as situações que ela passa agora. Então, agora você retorna a si mesmo, a sua própria condição. E aí, em seguida, direciona agora a sua atenção novamente a essa pessoa amada, do seu próprio lugar. Olhe para ela novamente. Como o Buda aconselhou, observe essa pessoa internamente, externamente, de ambas as perspectivas, interna e externamente. Então, de maneira sincera, natural e sem esforço, traga à mente a seguinte aspiração, olhando para essa pessoa agora. Que você se livre desse sofrimento e das verdadeiras causas desse sofrimento. Esse sofrimento que agora você experimentou na pele dela. Permita que a compaixão se intensifique, partindo dessa esfera luminosa em seu coração. Então, sinta esse calor da compaixão brotando do nosso centro do nosso coração, olhando para a situação dessa pessoa que agora a gente se colocou por alguns instantes no lugar dela para vivenciar a sua situação diretamente. E agora, quando você inspirar, imagine-se tomando para si os problemas, a doença, a turbulência mental, sejam quais forem os problemas dessa pessoa. Você imagina tomando para si sob a forma simbólica de uma nuvem escura. Imagine que a cada inspiração você recolhe essa nuvem como um sifão. Você aspira essa nuvem de confusão e a conduz até a esfera de luz incandescente em seu coração, que acolhe essa confusão, e deixe que essa escuridão seja extinta, sem deixar nenhum vestígio. Imagine a nuvem escura se dissipando a cada inspiração, e tudo se tornando mais claro. Imagine o fardo dessa pessoa se tornando mais leve, a tristeza, a doença, seja o que for, imagine que isso está se dissipando e imagine o alívio dessa pessoa. A cada inspiração, continue permitindo que surja essa aspiração. Assim como eu desejo me livrar do sofrimento e das causas do sofrimento, que você possa também se livrar dessa dor,
dessa aflição e de suas causas. Imagine que essa pessoa esteja experimentando essa transformação, sentindo que o fardo se torna mais leve e respirando com mais facilidade. E se você perceber que há medo, imagine o medo sendo abrandado. Imagine então que a nuvem escura da confusão desapareça totalmente e essa escuridão se dissipa completamente. Não que ela mude de lugar, mas que ela seja absorvida e extinta, como quando você acende a luz em um quarto escuro e a escuridão simplesmente desaparece. Imagine que essa pessoa está completamente livre da aflição e que ela experimenta então uma sensação de total conforto e profundo alívio. Agora a gente vai um pouco mais além. Agora pense em um indivíduo ou grupo de indivíduos que estão nesse momento sujeitos a aflições mentais, seja de delusão, raiva, egoísmo, ganância ou estupidez. Pense naquelas pessoas que estão empenhadas em agir a partir dessas aflições mentais, achando que estão fazendo a coisa certa, embora estejam completamente equivocadas. Em vez disso, elas estão ativamente prejudicando aqueles ao seu redor, talvez até tendo prazer em fazê-lo, pensando que, de alguma forma, isso se justifica. Traga essa ou essas pessoas à sua mente, vividamente. Veja essa pessoa, essas pessoas assim, agindo, baseado nessas aflições mentais, colhendo e gerando sofrimento. Então, agora, imagine que você mesmo seja essa pessoa, ou um grupo de pessoas. Coloque-se na pele dessa pessoa, imaginando sentir o que ela sente, o que ela experimenta agora. Coloque-se no lugar dela. E agora, retorne à sua situação. Você aqui e a pessoa na sua frente. Imagine como é estar sujeito às mesmas aflições mentais que estão na origem desses fluxos de comportamento prejudicial. Imagine ser uma pessoa que está plantando as sementes da sua própria dor e sofrimento na busca pela felicidade. Então, agora, você, no seu próprio corpo, retome o contato com esse outro ser humano ou grupo que como você, está à procura de felicidade e deseja se livrar do sofrimento e do medo. Agora, olhando para ele ou para eles, imagine que a cada inspiração você absorva essa nuvem de delusão, essa nuvem composta de tudo que possa haver de mal, com todas as aflições que possam estar por trás. A cada inspiração, e com o desejo de que você possa ser livre, pense, quer você esteja se sentindo bem ou angustiado neste momento, que você possa se livrar das causas desse seu sofrimento. Como você, assim como eu, deseja ser livre, que você seja livre. A cada inspiração, como você fez antes,
Imagine-se trazendo essa nuvem escura de confusão para a esfera luminosa em seu coração. A cada inspiração, absorva essa nuvem de confusão, e ao expirar, imagine que ela desapareça completamente e se extinga, sendo consumida pela luz pura do seu coração, como uma pena é consumida em uma fogueira. Imagine as causas do sofrimento desaparecendo. Imagine a nuvem da confusão dessa pessoa sendo dissipada a cada respiração. Imagine o alívio dessa pessoa, tendo a sua mente curada, voltando a um equilíbrio, um estado de equilíbrio sereno, a um estado de tranquilidade e bem-estar. Agora a gente pode expandir o escopo da nossa consciência para incluir cada ser deste mundo. Todos os seres. Como você mesmo, desejando a felicidade e a liberação do sofrimento. Pense em como você muitas vezes errou na busca pela felicidade e em como é fácil se deludir na tentativa de se livrar do sofrimento e do medo. Imagine agora a escuridão, a ignorância, a delusão e todas as aflições mentais às quais todos os seres sucumbem. E a cada inspiração, e com o desejo de que todos possam ser livres, que todos os seres sencientes possam se livrar do sofrimento e de suas causas, tome para si e elimine essa escuridão na insondável luz da pureza absoluta da consciência, no centro do seu coração. Imagine o fardo de todo o mundo sendo aliviado. Imagine todos os seres verdadeiramente livres, não só do sofrimento, mas de todas as suas causas. Agora, para terminar nossa sessão, por um instante, libere o anseio, desprenda-se da imaginação, libere a sua mente e repouse no simples estado de estar consciente, que é anterior ao surgimento da mente. Descanse por alguns momentos profundamente na natureza da sua própria consciência.
Vamos voltando devagarzinho. Tudo bem por aí? Bem, queridos. Opa, vocês quase não voltaram. Pensou que aconteceu alguma coisa, será que não me ouviram, não ouviram o sino? Já ia tocar de novo. Valério está diferente hoje. Tirou a barba. Ah, sim, eu tenho uma coisa estranha, faltando alguma coisa. Então, queridos, essa é uma prática que é chamada de Tonglen, né? Que é diferente da prática de cultivo da bondade amorosa, porque aí a gente se coloca no lugar da pessoa. A gente faz uma prática a partir do lugar da pessoa e a gente sente o sofrimento da pessoa, a gente tem essa empatia, a gente está no ponto de se colocar de fato no lugar, sentir a igualdade, assim, sentir a pele da pessoa, e a gente aí, porque a gente compreende a situação da pessoa, a gente vai aspirar, trazer a confusão dela para a nossa consciência, né, para a nossa natureza de Buda que está sustentando nós agora nessa prática, né, nessa lucidez que a gente tiver, né? A gente só vai conseguir trazer aquilo que a gente consegue lidar também, né? Porque, na verdade, essa prática é uma prática de purificação lado a lado, assim, né? O que a gente vê no outro, que a gente encontra como sofrimento do outro, e a gente reconhece como sofrimento, na verdade, nós estamos ampliando a nosso próprio reconhecimento do sofrimento. Porque o sofrimento que a gente vive é parecido, né? Nós estamos na mesma condição. Então, e aí a gente consegue realmente, é como se a gente conseguisse, através dessa prática, tirar o sofrimento da pessoa e trazer para nós, mas a gente vai trazer para purificar no nosso coração, na sabedoria do nosso coração, na nossa própria, né, na sabedoria da consciência última, que é livre, consciência primordial, que é livre dessa confusão. Então, essa prática exige, por isso que é uma prática, não é uma prática assim, preliminar, exige que a gente tenha um reconhecimento desse potencial de liberação do sofrimento, um reconhecimento da nossa verdadeira natureza. A gente já, é uma prática que precisa ter essa clareza e essa coragem, senão a gente não vai conseguir fazer isso. E a gente pode se sentir muito pesado, trazendo um sofrimento que a gente não consegue transformar, né? Então, é para a gente trazer aquilo que a gente pode transformar. E aí é como se a gente devolvesse essa lucidez, a luz que ilumina a pessoa, que clareia a pessoa, que transforma a pessoa. Porque a gente transformou se a gente consegue ver a transformação daquele sofrimento, é como se a gente ajudasse a pessoa a ver a transformação daquele sofrimento. Então, é uma prática muito poderosa, assim, não é fácil a gente fazer, não é simples a gente fazer. Né? É mais fácil a gente só cultivar as 4 qualidades incomensuráveis, eu aqui, ele lá, que seja feliz, seja livre do sofrimento, mas realmente penetrar no sofrimento da pessoa e trazer o sofrimento para si, né? Essa prática é de tomar e de tomar e enviar, né? Trazer e tomar e enviar. Tomar a confusão, o sofrimento e enviar a lucidez para a pessoa, né? Então, não é uma prática simples, assim. Oi. Eu li uma vez que você pode fazer Tonglen até no momento que você está andando, você vê uma pessoa passando uma situação difícil, você pode ajudar pouco, de fato, mas você pode ajudar com o Tonglen, assumindo aquele sofrimento naquele momento e Com certeza. aspirando que seja encontrada uma solução, que se você não é capaz, alguém que apareça, que possa, de fato, intervir. Claro, a prática é essa, a gente faz no laboratório, como agora assim, nós fizemos em tipo laboratório, para a gente se preparar para fazer na real mesmo, no nosso movimento no mundo, que o nosso movimento, que é o movimento Bodhisattva, é o treinamento Bodhisattva, está no mundo transformando, ajudando os seres de fato, mas para a gente ajudar, a gente precisa estar compreendendo, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa reconhecer a natureza do sofrimento. Por isso que a gente vai começar agora o nosso tópico
pegando Felicidade Genuína, onde o Lama, explicando sobre, né, compaixão, ele fala da natureza do sofrimento. Vamos seguir aqui, o microfone está aberto, qualquer coisa vocês levantam a mãozinha, mas deixa eu pegar aqui, aqui. Deixa eu ver só uma coisa. A gente vai para esse tópico hoje, né, os 2 últimos tópicos, autocentramento, mas no tópico anterior, ele termina com esse parágrafo aqui. Embora ele falou, né, sobre como a gente cultivar, nos tópicos anteriores, né, como a gente cultivar a abordagem monástica e leiga da grande compaixão, né, da bodhicitta da aspiração. Agora ele vai falar do autocentramento e da própria grande compaixão, certo? Ele vai falar um pouco sobre a prática, um pouco aqui, mas antes dele falar sobre o autocentramento, que é o problema, né, e da prática em si da grande compaixão, ele vai dizer assim, né, quando ele estava falando da abordagem leiga, embora a afirmação de que a expansão do nosso círculo de identificação aumenta um determinado tipo de sofrimento possa ser verdadeira, ou seja, na hora que a gente começa a olhar de forma mais ampla e ver o sofrimento dos outros, parece que a gente vai ser atolado por esse sofrimento, né? Ou seja, na hora que a gente expande o nosso círculo de identificação, aumenta um determinado tipo de sofrimento possa ser verdadeira, né? A gente pode dizer isso, mas como é que vai ser isso? Eu não consigo nem lidar com o meu, agora vou lidar com todos os seres. Então, mas ele vai dizer, isso não significa necessariamente que nossas vidas se tornarão mais difíceis. Ele vai dizer que à medida que a nossa compaixão cresce, o sentimento de identificação com toda a vida aumenta. E conforme a sabedoria se aprofunda, a compreensão mais convencional do sofrimento é transcendida, quando alcançamos a alegria sem precedentes do insight sobre a natureza da verdade absoluta. Então, para a gente realmente, para a nossa compaixão realmente se aprofundar, crescer e se expandir, a gente precisa da sabedoria que vai, ao mesmo tempo, nos ajudar a entender as naturezas mais profundas do sofrimento. Então, exatamente nesse ponto aqui é que a gente vai voltar lá para o Felicidade Genuína, capítulo 9, sobre compaixão, página 126. Felicidade Genuína, página 126, para quem está com o livro. A gente vai ler aqui a partir de Para a Contemplação Adicional. Ele fez a prática de Tonglen, aí ele vai comentar. Ele diz, em seu livro A Arte da Felicidade, o Dalai Lama define compaixão como um estado de mente que é não violento, que não fere e não agride. É uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem de seu sofrimento e está associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro. Essa compaixão surge a partir de um sentimento chamado em tibetano de tsewa, para o qual a tradução mais aproximada seria importar-se com sinceridade, e que o Dalai Lama considera a mais fundamental das emoções humanas. Então, ele perguntado pelos cientistas qual era a emoção humana mais fundamental, ele disse que era tsewa, essa importar-se com sinceridade. Que não é bem um amor, né, compaixão, é um importar-se primeiro. Né, como se fosse uma coisa mais básica. Importar-se com sinceridade. Então, quando a compaixão inunda os nossos corações, não podemos suportar o sofrimento dos outros porque sentimos como se fosse o nosso próprio sofrimento. Claro, quando a nossa compaixão, né, se aprofunda. Aquilo a que estamos atentos é a nossa realidade. Então, a gente só vai gerar atenção, digamos assim, se conectar com aquilo que a nossa atenção, né, estiver direcionada. Então, aquilo que a gente direciona a nossa atenção é a nossa realidade. E se realmente estamos atentos à realidade do sofrimento dos outros, a atitude compassiva de cuidar, esse sewa, surge espontaneamente. Então, pense em qual seria a sua resposta imediata se visse alguém sendo carregado rio abaixo, sem conseguir se segurar, clamando por ajuda. O seu desejo sincero de ajudar essa pessoa não é adquirido por meio de aprendizagem, é inato.
é o seu mais profundo impulso, o de cuidar. Para isso, a gente precisa estar atento, né? As situações, para isso, surgir. Sem atenção, a gente não tem como, né? Primeira coisa, você precisa estar atento. Aí, é aí nesse ponto que ele vai falar sobre os diversos níveis de compaixão que vão surgir, e esses níveis de compaixão aqui, então ele vai dizer, a tradição budista reconhece 3 níveis de compaixão. Esses 3 níveis de compaixão, a gente vai ver, estão associados com o reconhecimento dos 3 níveis de sofrimento. Lembra quando a gente estudou lá a primeira nova verdade, a verdade de sofrimento? São 3 níveis, o Buda ensina 3 níveis de sofrimento. O sofrimento da mudança e o sofrimento todo pervasivo. Né? O sofrimento é o sofrimento mais óbvio. Todo mundo passa a dor, a doença, o desconforto, a dor física, a dor mental, o desconforto. E o sofrimento da doença e a morte. O sofrimento da mudança a gente não vê bem, a gente não consegue ver bem esse sofrimento. Porque é aquele sofrimento que está ligado a você estar buscando a felicidade independente de causas e condições. Aí, quando você está buscando, você está achando que está tudo certo. E quando você consegue, ponto, sou vencedor. Mas o problema é que tudo que a gente está tendo como causa de felicidade, sendo externo a nós, a nossa verdadeira natureza, é transitório. E quando aquilo muda, a gente vai experimentar sofrimento. Então, o sofrimento da mudança que a gente não consegue, né, se conectar bem claro assim para a gente. Só quando acontece a mudança que a gente viu, eita, né? Então, quando você compra um carro, você fica feliz. Quando você casa, você fica feliz. Quando você vai para um novo trabalho, você fica feliz. Mas você não vê o que tem embutido ali. Se a sua felicidade está dependente daquela condição, quando aquilo muda, você vai sofrer. Então, é o sofrimento da mudança. E o sofrimento todo pervasivo é o sofrimento da ignorância da nossa verdadeira natureza. É o sofrimento da gente estar operando com a vidya, achando que é um eu separado do mundo, do outro. Então, esse é o nível mais sutil de sofrimento, que aí a gente nem consegue conceber. Mas foi esse nível de sofrimento profundo que o Dharma do Buda veio para a gente superar. É esse o sofrimento que causa os outros dois. O sofrimento da ignorância, do autocentramento, é que causa os outros 2 sofrimentos. Então, a compaixão, ela também vai se estabelecer nesses 3 níveis. À medida que a gente compreende esses níveis de sofrimento, do mais óbvio ao mais sutil, a nossa compaixão também vai ficando mais profunda. Então, aí ele vai dizer, então a gente tem esses 3 níveis de compaixão. A compaixão por aqueles que experimentam sofrimento e dor, que foi, por exemplo, essa primeira prática que ele pediu para chamar uma pessoa, né, da nosso convívio amoroso, mas que está sofrendo agora. Então, a gente se conecta facilmente com as pessoas que estão mais próximas de nós, né? A gente vê. E a compaixão por aqueles presos em preocupações mundanas, na busca pela felicidade, que a gente normalmente não tem compaixão pelas pessoas que estão... A gente não olha para as pessoas que estão agora se prendendo no relacionamento de forma, né, totalmente como passivas de compaixão, assim. Porque a gente já vê o cenário que vai acontecer. Se a pessoa está completamente presa naquela condição, ela vai sofrer quando aquela condição se modificar, né? Por exemplo. Então, esse nível de compaixão é mais sutil. E depois o terceiro nível, compaixão por aqueles fixados a uma falsa sensação de eu e meu. Então, aí ele vai comentar um pouco sobre esses 3 níveis aqui, que eu acho importante a gente olhar, e depois convido vocês a olhar esse capítulo de compaixão todo, assim, tá muito interessante, assim, do Felicidade Genuína, né? Então, a gente vai olhar só esse primeiro comentário dele, até onde ele explica esses 3 níveis de sofrimento, para a gente entender que para a gente realmente fazer essa prática, a gente precisa se conectar com o sofrimento, e a gente precisa entender a natureza do sofrimento para poder gerar a compaixão, para a nossa compaixão se aprofundar. Um ponto, aí ele segue aqui, né, explicando o primeiro. Um ponto que todos nós temos em comum é a experiência de dor e sofrimento. E reconhecer isso pode nos aproximar, nos levar a preocuparmos com as dificuldades dos outros, como fazemos com as nossas próprias. O Dalai Lama comenta, da mesma forma que a dor física nos une em torno da noção de termos um corpo, podemos conceber que a experiência geral do sofrimento funciona como uma força unificadora que nos conecta uns com os outros. Se a gente só tivesse
essa atenção para esse nível de sofrimento dos outros. Por exemplo, uma pessoa que tem essa conexão bem óbvia para nós hoje é o padre Júlio Lancelot. Ele está ali, né, borbulhando de compaixão, né, de empatia, de compaixão para aquelas pessoas que estão sofrendo a dor ali, frio, né, doença, estão ali junto. A gente normalmente se preocupa com os nossos. A gente não abre o nosso senso, a gente não se sente tocado pelo sofrimento, mesmo esse mais grosseiro, dos outros seres, né? Então, mas o Dalai Lama fala, essa condição, essa experiência de sofrimento funciona como uma força unificadora que nos conecta uns com os outros. Talvez seja esse o sentido último por trás do nosso sofrimento, o mais grosseiro, né? O nosso sofrimento é o elemento mais básico que compartilhamos com os outros, o fator que nos une a todas as criaturas vivas. Todas as criaturas que têm um corpo vão sofrer esse documento de dor, doença e morte. Mas a gente não tem essa compaixão que consegue expandir e olhar para todos os seres, né? A gente precisa cultivar isso, porque a gente está, como a gente vai ver no tópico do nosso livro mesmo, que é o autocentramento, a gente tem círculos de interesse, assim, né? Então, a noção de que há algo que unifica todos os seres é um tema presente em todas as grandes tradições espirituais do mundo. Shantideva, né, o grande mestre do Mahayana, expressa isso por meio de uma metáfora de um corpo composto por todos os seres. Embora tenha muitas divisões, como braços, né, mãos, o nosso corpo, né? Embora o nosso corpo tenha muitas divisões, como braços, pernas, cabeça, o corpo, ele é protegido como um todo. A gente consegue, né, sofreu ali, a gente cuida, a gente trata o nosso corpo como um todo, apesar dele ter muitas partes. Da mesma forma, os diferentes seres, com as suas alegrias e tristezas, são todos iguais, como eu próprio, em seus anseios de felicidade. Até ele nos levando a contemplar aquela primeira prática, né, de se igualar com os outros, né, o eu e o outro, aquelas estrofes de 90 a 94. Essa 37 aqui, é a estrofe 91, né, está dentro daquela contemplação da meditação que a gente fez, na passada, né? Então, no entanto, é muito difícil abrir o nosso coração para o sofrimento dos outros, pois podemos facilmente nos sentir oprimidos e desamparados, especialmente com a exposição ao sofrimento do mundo proporcionada pela mídia. Mas Shantideva lutou com esse mesmo problema há mais de um milênio e chegou a essa conclusão. Devo eliminar o sofrimento dos outros, assim como o meu próprio, porque é sofrimento. Eu deveria cuidar dos outros porque são seres sencientes, assim como eu. Então, como eu sou um ser senciente, os outros também são. Como o meu sofrimento é sofrimento, o dos outros também é sofrimento. Então, não tem o meu sofrimento diferente do sofrimento do outro. É sofrimento, né? Sofrimento é sofrimento. Então, como não existe um dono dos sofrimentos, Shantideva continua, não há distinções entre todos eles. Eles devem ser dissipados, porque estão causando dor. Nesse caso, para que servem as restrições? Então, aqui Shantideva nos ajudando a refletir sobre a insanidade que é a gente pensar que os outros são diferentes de nós. E o fato de a gente de não surgir compaixão em nós por conta disso, que deveria surgir em nós, se a gente tiver essa visão, essa atenção, né? Então, um segundo nível, aí ele explicou aqui só o que ele deu. Então, todos nós experienciamos o primeiro nível de sofrimento, que é a dor, o desconforto, né, a doença e a morte. Então, nesse ponto, devíamos ter compaixão por todos os seres que passam por isso. Então, todos os seres passam, a gente devia ter compaixão por isso. Só por isso a gente devia ter compaixão por todos os seres, né, que sofrem. Depois, nossa compaixão pode se aprofundar um pouco mais. Então, a gente não vai só olhar aqueles que estão sofrendo, né, que estão com dor, com doença, com desconforto, mas agora a gente pode olhar, incluir um outro grupo de seres. A nossa compaixão pode se expandir para um outro grupo de seres. Ele vai dizer, um segundo nível de compaixão surge com pessoas que podem não estar sofrendo nesse momento, mas que, por delusão, estão levando suas vidas de uma forma que não poderá resultar em verdadeira felicidade, que só levará a mais insatisfação, tristeza e medo. Essas são as pessoas que ainda acreditam que a felicidade pode ser encontrada ao alcançarem seus objetivos materialistas,
de obter mais riqueza, mais poder, mais luxo, elogios e respeito dos outros. Com bastante frequência, essas pessoas não expressam nenhum escrúpulo, envolvendo-se em atos sem coração, egoístas e desonestos para alcançarem o sucesso que almejam. Em vez de responder a essas pessoas, incluindo às vezes nós mesmos, buscando esse tipo de coisa, né? Com desprezo, em vez de a gente olhar, responder a essas pessoas ou a nós mesmos, porque a gente está buscando essa felicidade, né, transitória, com desprezo, né, afastamento ou ódio, a resposta mais realista é a compaixão, que elas possam se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Essa deveria ser a resposta mais sábia. Se a gente entende o processo que está acontecendo na mente das pessoas e como é que a gente está erroneamente, deludidamente, atribuindo a nossa felicidade a coisas externas, que estão fora de nós, que a gente não tem nenhum controle, então a gente é digno de compaixão. Nós, quando a gente estiver fazendo isso, e os seres, né, que estão fazendo isso. Que eles não estão aparentemente em sofrimento, de dor, de doença, de desconforto, mas eles estão cavando, eles estão cavando um poço de sofrimento aqui, quando a gente está buscando a felicidade baseado, né, nas 8 preocupações mundanas. Aí esse é o segundo nível, né? Então a gente já olha para as outras pessoas, ops, já vê, a gente vê agora, basta olhar a televisão agora, nesse momento, ver os políticos todos, ver as pessoas todas, e nós mesmos, a gente precisa ser crítico, a gente precisa olhar para a nossa vida, quanto a gente não faz isso na nossa vida, né? E depois sofre, colhe sofrimento. Então, o terceiro e mais profundo nível de compaixão compreende a realidade de todos os seres não iluminados, que estão falsamente fixados a uma noção deludida de eu e meu. Então, aqui é o sofrimento da ignorância da nossa verdadeira natureza. É o sofrimento que vem das pessoas estarem, a gente está operando com a mente completamente ignorante da sua verdadeira natureza. Então, assim, lutamos para adquirir, quando a gente está operando assim, com essa, né, achando que a gente é um eu, né, separado dos outros, lutamos para adquirir todos os tipos de bens materiais, estéticos, intelectuais e até mesmo bens espirituais para nós mesmos. Neste mundo do salve-se quem puder e do cada um por si. Buscamos a nossa própria felicidade como algo independente do bem-estar de todos os outros. Mas, se não existimos, né, se não existimos independentemente dos outros, como poderia a nossa felicidade ser independente? Então, é uma pergunta que a gente podia fazer, para a gente ir começar a se direcionar para ver essa ilusão do eu separado do outro. Né? Uma pergunta, né? Se tudo está interdependente, não tem como a nossa felicidade ser independente dos outros. Quando nos atentamos à realidade dos outros seres... deixa eu voltar aqui, sorry. Quando nos atentamos à realidade de outros seres, como se eles fossem nós mesmos, quando a gente começa agora a olhar essa primeira prática que a gente, aquela contemplação que a gente fez de ver, nos igualar aos outros, ver que nós somos uma rede interdependente, nós intersomos de forma prática, né? Nós dependemos, né, dos nossos pais e da avó, de puxar o fio, infinitos seres foram nossos pais e nossas mães, e se para a gente nascer, a gente precisou ser cuidado, senão a gente teria morrido imediatamente, porque basta abandonar um bebê, que ele morre, ele precisa dos seres para sobreviver, e depois, na nossa vida, quantos infinitos seres a gente depende para sobreviver? Seres sem rosto, como o nosso negócio de dizer, que mantém tudo isso, a estrutura toda funcionando para a gente viver. Então, nós somos interdependentes, né? Nós intersomos. Então, quando a gente começa a olhar isso, ver os outros seres como se eles fossem nós mesmos, estabelecemos uma relação eu-você, muito diferente da relação manipuladora e exploradora eu-isso, movida por aflições mentais. Além disso, na terminologia do filósofo, né, Martin Buber, podemos evoluir para uma relação eu-tu, na qual a distinção entre o eu e o outro é transcendida. É nesse ponto que a compaixão está totalmente unida com a sabedoria,
e que a nossa falsa sensação de isolamento é superada. Então, a gente vai caminhar para desenvolver esse tipo de compaixão que vai incluir, que a gente vai ver inseparável dos seres. Porque quando a gente for olhar de forma mais profunda os ensinamentos, a gente vai ver que, na verdade, tudo surge da nossa própria consciência. A realidade é inseparável de nós. Oi, Paulo. Está aberto aqui o microfone. Ou não? Tá. Eu só queria saber foi esse padre Júlio Lancelot? Não, ele é. Ele o padre Lancelot, lá de São Paulo, que vive nas ruas. Não é Júlio, né? Eu esqueci o nome dele. Não, é o Júlio Lancelotti, É o Júlio. Ele é um jesuíta, mas ele tem um procedimento totalmente diferente dos jesuítas. Eu sei porque eu conheço bastante. Ele é mais um franciscano, né? Então. E ele foi dar uma palestra uma vez lá no colégio que eu trabalhava, que era o Colégio São Luís, que é de jesuíta, e ele, durante a palavra, que ele foi na época da AIDS, daquela menina Sheila, que foi estudar lá no nosso colégio. E aí ele disse que era muito fácil ser padre atrás de uma mesa na Avenida Paulista. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Ele disse que tem que ir para a rua, né? É o que ele faz. Ele tem, acho que é lá na Zona Leste, não sei se é no Tatuapé ou no Belenzinho, que ele dá todas as manhãs café para os moradores de rua. Que é aquele que nós vimos no mosteiro. Vocês coloquem na internet, Padre Júlio Lancelot. Ele faz muitas coisas nos viadutos que queriam desocupar as pessoas. Ele mete a mão na massa mesmo durante a pandemia, ele não deixou nenhum dia de fazer o trabalho dele. Ele sempre aparece com carrinho, levando coisas para as pessoas, para os sem-teto nas praças, debaixo de viaduto, combatendo, né, a aporofobia, né, como ele chama, né, a raiva dos pobres, né, onde as pessoas têm. Né, que as cidades têm, né, que colocam cacos de vidro para as pessoas não deitarem debaixo de marquise, debaixo de... Então, ele é uma pessoa, ele é um bodhisattva, né? Um bodhisattva, assim. Um bodhisattva. Ele tem Instagram. Ele tem Instagram, ele é muito ativo, ele participa de lives, ele é muito ativo, escreve livros, faz missas, ele é muito ativo, ele é um bodhisattva. Uma pessoa para se conhecer, assim. Para se conhecer. Se conhecer. Legal, obrigada. Nada, queridos. Então, vamos seguir aqui. Então... Aí o Lama segue, né? Então, a prática espiritual baseada exclusivamente na sabedoria ou na compaixão é como um pássaro que esvoaça em círculos com apenas uma asa. Com as 4 aplicações da atenção, a gente vai precisar das 2 asas, da asa da sabedoria e da asa da compaixão. Com as 4 aplicações, deixa eu fechar aqui o áudio que está aberto. Aqui, fechei. Então, com as 4 aplicações da atenção plena, cultivamos a sabedoria. E com as 4 qualidades incomensuráveis, cultivamos a compaixão, as 2 asas que levam à iluminação. Então, a gente precisa estar aliando as práticas do cultivo da compaixão com as práticas do cultivo da sabedoria, senão a gente não consegue se mover nesse processo. Porque que vai realmente ser o ponto é a sabedoria. Porque sem sabedoria, sem reconhecer a nossa verdadeira natureza, a natureza dos outros, a natureza da realidade, não tem como a gente ser... Por exemplo, o Padre Júlio Lancelotti, ele tem essa realização, ele tem um amor que transcende o autocentramento, né? Ele tem essa confiança, ele tem essa realização. Né? Então, muito interessante, assim. Uma pessoa para a gente chegar junto, assim, ver mesmo, assim, de perto, assim. Então, ele vai dizer, conheci muitas pessoas que prestam serviços aos outros, e muitas delas, incluindo profissionais de saúde, professores, ativistas ambientais e assistentes sociais, se sentem devastadas pelo sofrimento e pelo infortúnio que encontram. Nessa situação, como podemos nos importar profundamente e como podemos continuar a servir sem nos consumirmos? Quando fiz essa pergunta, o Dalai Lama respondeu com uma palavra: sabedoria. A sabedoria é o que nos permite voltar à fonte, suportar o sofrimento e recuperar o poder do espírito, a força da mente e a força do coração, chamado de Sem Shuk, em tibetano. Então, a gente tem que estar sempre voltando, nessa prática, está simbolicamente voltando para a esfera luminosa do nosso coração,
que representa a união da nossa mente e do nosso coração. Assim, né? A gente reconhecer a nossa verdadeira natureza. Então, a nossa prática é voltar para a nossa casa, que é a nossa verdadeira natureza, que é a nossa consciência pura, luminosa, compassiva. Mas a gente está operando com a nossa mente em dualidade, a gente sabe disso. A gente tem medo, a gente tem aflições mentais. Por exemplo, para ser uma pessoa, para estar no meio da rua ajudando as pessoas, precisa ter uma coragem muito grande, precisa ter uma confiança muito grande na sua verdadeira natureza. Então, é isso que, por exemplo, o Padre Júlio expressa, uma confiança muito grande na sua verdadeira natureza. Né? Então, o Dalai Lama disse, então, o ponto é ter sabedoria. A sabedoria é o que nos permite voltar à fonte, suportar o sofrimento e recuperar o poder do espírito. O Padre Júlio deve contar essa história dele, os processos dele nos livros que ele escreveu. Deve contar, né? Porque com todos esses grandes bodhisattvas, eles sofreram, como Madre Teresa sofreu, né? As angústias do processo todo, né? Porque não é fácil assim. Então, a sabedoria, então ele vai dizer, então uma vida dedicada ao serviço compassivo necessita da força e do apoio da sabedoria, que nos permite acessar a profunda fonte de verdadeira felicidade dentro de cada um de nós. Os tipos de sabedoria e insight aos quais me refiro são aqueles explicados nas partes 2 e 4 do Felicidade Genuína. Parte 2 é o insight que vem das práticas de observar, né, das 4 aplicações da atenção plena, olhar o corpo como corpo, sentimento como sentimento, os fenômenos mentais como fenômenos mentais e os fenômenos todos como, né, os fenômenos como fenômenos. E a parte 4 é a prática da natureza da mente, onde ele vai ensinar, no final vai concluir com o Dzogchen, mas a yoga diurna dos sonhos, a yoga noturna e Mahamudra, né, o apontamento da nossa verdadeira natureza. Ele vai falar das 3 dimensões da consciência. Então, nessa parte 4 é a sabedoria que aponta para a nossa verdadeira natureza, do Felicidade Genuína, quem estiver explorando esse livro, né, das práticas, né? Esse livro é muito interessante. E a gente começa também com as próprias 4, no nosso laboratório, as 4 aplicações da atenção plena, na nossa meditação, nos preparando para ver esse processo em nós, para a gente poder expandir isso para os outros, né? Então, a gente tem que começar conosco, assim, né? Então, ele vai dizer, às vezes podemos achar difícil amar nossos semelhantes, homens e mulheres, porque eles nem sempre agem de maneira amável. Como fazemos brotar amor e compaixão genuínos pelas pessoas que se comportam mal? Temos a sensação de estarmos batendo contra um muro. Mais à frente, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer, a chave para a gente olhar para as pessoas de gerar compaixão pelas pessoas que estão se comportando mal, a chave, ele diz, é fazer essa pergunta. Por que essa pessoa se comporta dessa maneira? Se a gente for olhar para a história da pessoa, a pessoa vai ter justificativas, ela vai ter sofrimentos que gerou aquelas aflições que ela transforma aquilo em ação no mundo, né? Então, aí ele vai dizer, então temos a sensação de que estamos batendo contra o muro, mas esse obstáculo não está localizado nas atitudes ou condutas das pessoas. Quando a gente olha para os outros e não consegue transpor, né, a gente não consegue gerar compaixão pelas pessoas difíceis, ele vai dizer, o problema não está, o obstáculo que a gente está enfrentando não está fora, não está localizado nas atitudes ou conduta das pessoas, mas está em nosso coração e em nossa mente. Não somos capazes de ver os outros com compaixão, porque nossa mente está também sob a influência dos kleshas, das aflições mentais venenosas. No mínimo, está sob a influência da delusão e da ignorância, vendo o outro como separado de nós. Mas também não podemos estar com medo, né? A gente pode, principalmente o medo, né? O medo surge muito nesse aspecto. A gente se sente ameaçado, a gente se sente devastado pelo sofrimento do outro, né? Ou pela negatividade do outro. Então, ele vai dizer, então, o problema está na nossa mente e nos nossos corações, que também está sob a influência dos kleshas e das aflições mentais venenosas. Uma premissa fundamental do budismo é que o estado natural de nossa mente é de pura luminosidade. Porém, quando as aflições infectam a mente, ela se torna confusa ou distorcida. O gatilho para que, né, faça surgir essas aflições, pode ser a lembrança de ter sido maltratado por alguém. Se a gente vê uma pessoa com muita negatividade, então a gente pode ter medo, porque aquilo ali pode ser um gatilho para sofrimentos que a gente passou, por exemplo, né, alguém que nos maltratou, ou pode ser a ganância ou o desejo.
Muitas vezes, o medo desempenha algum papel. Esses são os kleshas. A mente que, de forma maldosa, inflige sofrimento aos outros, está sempre sob o domínio dos kleshas. Então, os kleshas dominam as pessoas que estão causando sofrimento, e os kleshas também dominam a nossa própria mente, que nos impede de gerar compaixão. Sejamos ousados e vejamos se somos capazes de cultivar a compaixão por aqueles que estão plantando as sementes de sofrimento, e não apenas por aqueles que estão colhendo os frutos do sofrimento. Né? A gente tem que gerar compaixão nos dois sentidos, né? Naquele que está colhendo os frutos do sofrimento, está sofrendo uma doença, um acidente, lá, ou aquele que também está cometendo maldades, porque ele vai colher grande sofrimento no futuro também. Né? Então, isso é meu... Então, a gente vai voltar lá. Então, assim, esse capítulo sobre compaixão do Felicidade Genuína é muito interessante, aí ele vai depois, mais ainda nesse capítulo, na segunda parte, ele vai abordar um pouco como a gente enfrentar, né, como gerar, de fato, uma compaixão que vai transcender esses obstáculos, né, da negatividade dos outros, né? Então, é bem interessante, assim, no final aqui, né? Então, tá. Então, vamos voltar para o nosso texto, né? O nosso capítulo, para terminar o que ele vai falar agora, para concluir o capítulo sobre a bodhicitta aqui. Então, vamos voltar. Deixa eu trocar o livro. Diz um tibetano. Então, a gente vai para o próximo tópico. Autocentramento, né? A gente já conhece essa historinha aqui. Fixação ao eu, danadinho aqui. Então, o Lama diz, o oposto da grande compaixão que a gente está querendo cultivar, que a grande compaixão é que vai levar a gente se coloca no lugar, a gente tem uma compaixão que não é uma compaixão que vê o outro separado de nós. A grande compaixão é a compaixão que vê o outro no mesmo lugar que nós. A gente se coloca no lugar do outro. Então, uma compaixão muito mais profunda. E essa compaixão profunda é que leva a bodhicitta. Leva a bodhicitta da aspiração e vai levar a bodhicitta da aspiração. Ou da ação. Aí ele vai dizer, então, o oposto da grande compaixão é o autocentramento, um conceito-chave no budismo, que se baseia na premissa de que o próprio bem-estar é mais importante do que o de qualquer outra pessoa. Desde a infância, isso às vezes está dito assim, não, mas eu não sou autocentrado. A gente pode não aparecer esse autocentramento de forma grosseira para nós, mas de forma sutil, com certeza ele opera. Aí ele vai falar um pouco como é que a gente opera assim, né? Como é que a gente vai crescendo, como é que a gente se move no mundo, né? A partir desse autocentramento. Então, desde a infância, todos nós temos experienciado o que isso significa. Se há algo de bom que eu e outra pessoa queremos, eu deveria obtê-lo e não a outra pessoa. Então, normalmente, as crianças são assim um pouco, né? O que elas querem elas tomam, elas pegam, né? As crianças são bem impulsivas nesse sentido, assim, né? Mas aí a gente vai crescendo com essa visão, né? Eu primeiro. Pô, claro que mais ou menos, dependendo, né, dos karmas que a pessoa tem, das influências que a pessoa está sendo criada, né, da família, né? Mas todos nós operamos com um grau de autocentramento. Conforme nos tornamos adultos e a nossa visão de mundo se amplia, desenvolvemos círculos concêntricos de autocentramento. No núcleo está a ideia original de que o meu próprio bem-estar é de suma importância. Então, tem uma proteção, né, nossa, assim, a gente se autoprotege no centro. Em torno disso, o círculo... Lembra que o mudra do eu é assim, né? O autocentramento, fixação ao eu, que o Lama coloca, o mudra é esse punho fechado, assim, né? Então, no núcleo está essa ideia central, no nosso próprio bem-estar, é de suma importância. Em torno disso, o círculo seguinte que cresce é o quê? É a nossa família. Né? Nossos pais, a esposa, os meus filhos, os meus melhores amigos, as pessoas cujo interesse próprio eu também valorizo, porque são de vital importância para mim. Sempre uma autorreferência. Então, aí a gente amplia o nosso círculozinho e tem a nossa família, e aqueles mais próximos de nós. Aí o próximo círculo é composto de conhecidos, pessoas com quem eu me preocupo apenas superficialmente. Provavelmente aquelas que podem nos causar algum problema ou nos ajudar. Então, esse círculo de conhecidos. Em torno destes está o imenso número de pessoas às quais sou indiferente. Então, eu nem olho,
nem sei que existem, não me preocupo. E cujo bem-estar não me importa em absoluto. Finalmente, existem as pessoas que, a meu ver, obstruem o meu próprio bem-estar. Aí, esses estão lá, estão mais... A gente cria uma barreira, né? Aqueles que estão do outro lado, né? Assim, pô, uma barreira. Meu autocentramento exige que essas pessoas encontrem muitas dificuldades. A mente autocentrada considera essas pessoas como inimigos. Se elas se depararem com um infortúnio, isso é bom. Se elas se beneficiarem, isso é ruim. Então, aqueles que a gente considera como inimigos. Então, o autocentramento gera inimigos. Então, gera os próximos e os distantes. Né? Lembra que quando a gente está cultivando a equanimidade, a gente espera, né, estar livre, né, de apego e aversão aos que estão próximos e distantes. Então, nem apego aos que estão próximos e nem aversão aos que estão distantes. Essa é a prática da equanimidade, né? Então, podemos viver uma vida inteiramente baseada no autocentramento. E, à primeira vista, isso parece trabalhar a nosso favor. Se eu quiser um pedaço de bolo, o autocentramento diz, eu deveria pegá-lo. Se empurrar alguém para longe e conseguir o bolo, terei o prazer de comê-lo e a outra pessoa não. Se estiver competindo com os outros no escritório, o autocentramento pode me ajudar a obter o cargo mais elevado ou conseguir um aumento. Parece que o autocentramento é sempre um aliado, porque me ajuda a conseguir o que eu quero. Então, muitas pessoas, se a gente olhar, a gente pode ter agido assim em muitos momentos, a gente pode ver pessoas agindo assim, claramente. Então, mas o que será que acontece conosco em um nível mais profundo? O que o autocentramento faz com o nosso... Desculpa, eu acho que eu pulei aqui, não foi? Parece que o autocentramento é sempre... Ah, eu falei, é sempre aliado, porque me ajuda a conseguir o que quer. Então, mas o que será que acontece conosco em um nível mais profundo? Ou seja, o que acontece conosco quando a gente está operando com esse autocentramento? O que o autocentramento faz com o nosso bem-estar? Para começar, ele nos coloca em desacordo com o resto do mundo, que gera um senso de eu aqui e o resto lá. Então, já surge uma ansiedade. A emoção, assim, primeira, né, que muitos mestres apontam, né, da fixação ao eu, é uma ansiedade, um desconforto, dukkha, essa insatisfatoriedade. Mas, na verdade, uma ansiedade, é a palavra que o Trungpa gostava de usar, uma ansiedade, uma neurose surge. Então, estaremos imediatamente... Então, ele vai dizer, para começar, ele nos coloca em desacordo com o resto do mundo. Se os outros também estiverem baseando suas vidas no autocentramento, estaremos imediatamente em conflito com todos os outros. Isso leva à luta, ao atrito e à desarmonia. Superficialmente, o autocentramento pode parecer uma boa coisa, mas acaba por ser uma grande fonte de sofrimento para os indivíduos e para a sociedade. A gente vê as pessoas, né, ficando ansiosas, gerando estresse desnecessário para manter as coisas, para manter o nível de competição, né? A gente vê os países a nível pessoal, mas vê a nível mundial, assim. E aí que resultam as coisas mais terríveis, né? As guerras, as explorações. A base é isso, é autocentramento, né? O autocentramento coloca nações, culturas e religiões uma contra as outras, e é uma das principais causas de sofrimento do mundo como um todo. Uma alternativa para o autocentramento é estimar os outros mais do que a nós mesmos. Uma coisa que a gente acha, mas esse nosso mundo é uma besteira, uma bobagem, como assim? Estimar mais os outros. Então, não é uma visão comum, por isso que a gente tem que só vai vir com a sabedoria, que olha a verdadeira natureza da realidade da mente, como é que surgem as aflições, por que a gente se comporta de tal jeito. Então por isso que as duas práticas que Shantideva coloca no capítulo da meditação é a gente igualar eu e outro e se colocar no lugar do outro. Então, se considerarmos que o bem... Isso para a gente obter, está no ponto de facilitar a gente realmente ter as práticas de insight da nossa verdadeira natureza. A gente está quebrando as barreiras da fixação ao eu, né? Da dualidade. Então, isso ajuda muito, né? Então, se considerarmos que o bem-estar de cada pessoa é igual ao de qualquer outra, se a gente considerar que o bem-estar meu é igual ao seu, igual ao da... Então, ele diz,
o bem-estar de todos os outros seres sencientes terá importância incomensuravelmente maior do que o nosso próprio. Numericamente, né? Assim, uma continha básica. Né? Se o bem-estar de um é igual ao de todos, então, qual é o mais importante? O meu ou dos outros? Aquele que vai, né, beneficiar mais pessoas. Então, o bem-estar dos outros é muito mais importante que só o nosso bem-estar. Isso não quer dizer que a gente vai se negligenciar, porque, na verdade, nessa prática toda, nós estamos operando com sabedoria. E com sabedoria, não é reforçando a dualidade. Não está eu aqui, todos os outros lá. Não tem essa visão. Então, nós estamos operando com sabedoria. Então, a gente pensa assim, então, se eu fizer isso, eu vou ficar mal. Não, porque você não vai estar operando com dualidade, você está operando com sabedoria. E o bem-estar do outro vai ser o seu próprio bem-estar. Na hora que você começa a ter essa visão, essa compaixão começa a realmente se... Você veja, o padre Júlio Lancelotti, a energia que ele tem vem da compaixão, vem de ele ver que o que ele faz para o outro está fazendo para ele. Ele não está fazendo para o outro, de fato, está fazendo para ele. Não tem outra coisa para fazer, porque ele olha para o outro e vê, como a Madre Teresa dizia, né? Eu olho para os seres e não estou vendo Jesus ali. Entende? Assim, não tem essa divisão. Então, não tem esforço, entende? Não tem esforço, esse é o ponto. Não tem esforço. Aí, se quisermos conhecer os efeitos do autocentramento, Shantideva sugere que olhemos para o sofrimento e para o medo em nossas próprias vidas. Esses são os efeitos do autocentramento. E para ver os resultados de estimar os outros, ele continua, olhe para a vida dos seres despertos, que corporificam a grande compaixão. Então, esse é o fruto de... Né? O que acontece com as pessoas que estão? Veja se elas estão sofrendo. Elas não estão sofrendo, elas estão brilhando, assim, o coração delas está aberto, a mente está aberta. Aí o Lama, então, agora segue para o último tópico, né? Ele vai falar agora da grande compaixão, que é essa prática, né, de se colocar no lugar do outro. A prática de erradicar o autocentramento é bastante similar à prática do cultivo da grande compaixão. Tal como na meditação anterior da bondade amorosa, essa prática começa por nós mesmos, segue para os entes queridos, depois para a esfera mais ampla dos seres vivos. Mas existe uma diferença significativa entre elas. Na prática anterior da bondade amorosa, trazemos uma outra pessoa à mente como alguém externo a nós, e desejamos que ela seja feliz e se livre do sofrimento. Mas, para desenvolvermos a grande compaixão, fazemos algo radicalmente diferente. Em vez de olharmos para uma outra pessoa de fora, assumimos a perspectiva delas, como se estivéssemos olhando para fora através dos seus olhos. Então, essa prática Tonglen que a gente fez, a gente faz assim, né? É uma prática de cultivo dessa grande compaixão. A gente se coloca no lugar da pessoa. Sente a dor da pessoa. Sente como é viver aquela experiência da pessoa. E se a gente for conhecer a pessoa, saber dela, da vida dela, aí é que a gente vai ver mesmo. A gente vai ter mais empatia. A gente vai saber o que a pessoa passou, né? Então, nesta prática, nós trocamos de perspectiva e desenvolvemos a bondade amorosa para com as outras pessoas como se fôssemos elas, tendo plenamente em conta todos os seus atributos humanos. Toda a bondade que a pessoa tem e a confusão que a pessoa tem, como nós. Isso demanda uma certa imaginação. Por isso é útil sermos específicos, pensando nos medos e nos desejos reais da pessoa. Então, é legal a gente fazer essa prática paulatinamente, assim, a gente pode cultivar essa prática com uma pessoa, primeiro conosco, a gente se vê como, se a gente pegar a nossa história, a gente se coloca a nossa criança ferida no nosso colo, e a gente se perdoa por coisas que a gente já fez, que a gente pode se condenar, se sentir culpado. Então, a gente se coloca naquele lugar como se fosse uma pessoa, o jovem, o adolescente, né? Se veja como aquela pessoa naquele momento e faça essa prática para você mesmo. Depois você começa a fazer para uma pessoa próxima a você. Né? Aí você vai expandindo essa prática, incluindo... Então, você pode fazer para cada pessoa que você encontrar, entende? De fato, assim, real. Então, a gente vai... Até que a gente isso começa a brotar naturalmente. Ao olhar as pessoas, a olhar a televisão, a gente pode fazer na televisão, né? Nas redes sociais,
olhar e fazer essa prática, essa conexão, assim. Se eu tivesse ali, se eu tivesse no lugar daquela pessoa, como é estar no lugar daquela pessoa? Como é ser aquela pessoa? Né? Então, aí ele vai dizer, então a gente começa fazendo isso. Opa, alguém levantou a mão? Oi. Sabe, Flori, que às vezes eu sinto que eu tenho que começar até a primeiro ter compaixão comigo, que às vezes eu me sinto assim, muito severa comigo mesmo, né? Muito, né? Esse é o Então, primeiro lugar para a gente começar. É o primeiro lugar para a gente começar. Muito importante. Muito importante a gente cuidar, a gente reconhecer, sabe? A gente reconhecer esses pontos nossos. Porque é isso que vai... Se a gente não reconhecer, a gente não ilumina. Como é que a gente vai querer ser de benefício para o outro se a gente não consegue iluminar nem a nossa confusão? Então, a gente começa a iluminar a nossa confusão. Né? Então, isso é muito importante. Iluminar a nossa confusão é muito importante. E aí, sempre que a gente se deparar com algum momento de tristeza, a gente tende, às vezes, né, quando a gente sente raiva, tristeza, a gente não quer ficar com aquilo. Imediatamente a gente vê os nossos padrões. Vai comer, vai se distrair, vai sair. A gente foge da nossa confusão. Então, é muito importante. Essas práticas, quando a gente está em retiro, a gente não foge, não tem como fugir. Mas mesmo no retiro, tem subterfúgio, a gente pode criar. Essa mente nossa, a gente cria subterfúgios. Mas é muito importante se acolher. Sentar, quando a gente sentar para a gente praticar, a gente senta conosco, com a nossa realidade, com a nossa mente, com a nossa confusão. A gente tem que sentar com ela primeiro. Entende? Muito importante isso. Muito importante. E aí a gente vai liberando, a gente vai acolhendo essa nossa confusão na sabedoria, liberando, vendo. A gente pode, como eu falei para agora, Cristina, a gente se imagina ali naquele momento. Você foi um adolescente, quando... Você pode ser... tem coisa que a gente nem... Está tão ainda... Está tão obscurecido em nós que a gente nem se dá conta ainda do que é, de fato, qual é a nossa dor, sabe? Qual é a nossa... Onde é que tá... Por que a gente está com o nosso coração fechado? Por quê? A gente, às vezes, nem... Então, a gente só acolhe na nossa prática, tira um momento para... Esse é nosso cultivo. O cultivo da nossa mente é isso. O cultivo da nossa mente é isso. As práticas de Lojong, de cultivo da mente, transformação da mente, é isso. A gente começa a acolher a nossa própria confusão, para aí a gente poder curar nossas relações, o nosso entorno. É esse o processo de transformação que vai ocorrer. É assim. Muito verdadeiro, tem que ser muito verdadeiro. Tá? Então, vamos lá, só para a gente concluir. Então, ele vai dizer, então fazemos essa prática, né, de cultivo da grande compaixão, nós assumimos a perspectiva da outra pessoa, gerando bondade amorosa para com ela mesma, a partir do seu próprio ponto de vista. Conforme a prática se aprofunda, usamos a mente unifocada como uma ferramenta para ver mais profundamente isso conosco, com os outros, né? A gente vai usar a nossa meditação, essa mente que se acalma, que olha a realidade como ela é, né? Das práticas de cultivo da atenção plena, né? Então, a gente vai, né, uma ferramenta que vai ver mais profundamente, porque a gente olha assim, a gente olha uma situação, a gente já julga, mas se a gente for olhar de forma profunda, fica com aquilo, olha de forma profunda. Né? Então, aí a gente vai ver mais profundamente, misturando a geração de bondade amorosa com uma visão mais clara dos próprios medos e desejos da pessoa aqui que pode ser nós mesmos, né? E, gradualmente, descobrimos que mesmo que as expressões do desejo de ser feliz e de evitar a dor dessa pessoa pareçam ser muito diferentes das nossas, na raiz são iguais. Então, a gente cada vez mais vai tendo empatia, porque a gente vai vendo que os processos nossos são muito parecidos com os processos das pessoas. A raiva é raiva, como a gente deve dizer, sofrimento é sofrimento. A aflição mental é aflição mental, raiva é raiva, igual. Orgulho é orgulho, desprezo é desprezo, entende? Então, são aflições mentais, não são a pessoa. Então, a gente precisa separar isso, a pessoa das aflições. Como a gente precisa separar as nossas aflições de nós mesmos. Então, a cura vai acontecendo com isso, né? Quando a gente começa a ver a realidade como ela é. A aflição como aflição mental, né? E a pessoa que está infectada pela aflição como a pessoa que está infectada pela aflição, e não confundindo a aflição com a pessoa.
Então, começamos esse processo com as pessoas das quais somos muito próximos. E eu diria, primeiro conosco. Às vezes é difícil até começar conosco, por isso que eles pedem, às vezes, para começar com o mais próximo, porque a gente tem empatia, tem amor, um filho, um pai, um marido, uma esposa, um amigo, né? Aí depois, quando a gente começa a fazer por aquele que a gente tem naturalmente um senso de cuidado, pode ser que a gente comece a fazer esse senso de cuidado para conosco mesmo, entende? Porque às vezes a gente nem consegue fazer isso conosco, né? Então, começamos esse processo com as pessoas que são mais próximas, gradualmente mudando para as pessoas às quais somos indiferentes. Por fim, passamos as pessoas por quem sentimos completa aversão. Aí é o grande desafio. Mas, mesmo neste caso, nós não vemos essas pessoas de fora, desejando que sejam felizes, como na meditação da bondade amorosa. Em vez disso, tentamos ver a situação delas a partir de sua própria perspectiva. Assumindo o ponto de vista dos outros, podemos começar a perceber que eles também estão tentando ser felizes, assim como todos os outros seres sencientes, embora possam fazê-lo de uma forma muito confusa. Então, está convidado a olhar nossos políticos, por exemplo, né? Dessa perspectiva, pelo menos para não gerar raiva deles. A gente se protege. Quando a gente gera compaixão, compaixão é um poder. A gente se protege da raiva, das aflições mentais. Então, a compaixão é um poder muito profundo. Mesmo que o seu comportamento seja, dessa pessoa, né, muito negativa, mesmo que o seu comportamento seja extremamente prejudicial, podemos ser capazes de penetrar até as raízes de suas ações tão profundamente que reconheceremos que os seus desejos e anseios mais íntimos são idênticos aos nossos. Então, todos os seres, como o Miguel Rinpoche diz, né, todos os seres querem ser felizes e se afastar do sofrimento. Então, quando a gente quer ser feliz, busca felicidade nas coisas, nas pequenas coisas, esse é amor, é a semente do amor. E quando a gente quer se proteger de sofrer, é a semente da compaixão. Então, a semente do amor e da compaixão está no movimento de todos os seres, humanos e não humanos. Então, quando a gente começa a ver isso, aí realmente a gente olha para aquela pessoa que está fazendo um estrago nos outros, na vida dela, como ela vai colher esse fruto desse sofrimento. Como ela é digna de mais compaixão ainda de quem já está só colhendo os frutos do karma. Mas ela está gerando o karma. E pode ser um karma muito difícil da pessoa, né, liberar. Então, dessa forma, não é que a gente vai se contrapor à ação negativa, a gente não vai se contrapor à pessoa. Esse é o ponto. Sempre se lembrar disso. Não é que a gente vai agora permitir, não, a gente vai se contrapor à ação negativa, da forma que for possível se contrapor, até para proteger a própria pessoa de estar gerando esse tipo de coisa. Mas a gente não vai fundir a ação negativa com a própria pessoa. A gente vai ver a pessoa como nós, é um ser que está buscando a felicidade, está buscando se afastar do sofrimento, tem amor e compaixão lá na natureza dela. Está faltando consciência. Então, dessa forma, colocamos o eixo das nossas prioridades, deslocamos o eixo das nossas prioridades e cultivamos um sentimento de estima pelos outros maior do que por nós mesmos. Não tem como não surgir isso, entende? Quando a gente começa a aprofundar. Essa prática se torna mais do que uma meditação, torna-se uma atitude capaz de transformar a nossa vida, que se expressa em ação. Então, aquelas práticas o capítulo seguinte, inclusive, vai ser isso. Em ação, como a gente transformar a diversidade e felicidade em caminho. Ele vai comentar aquele texto que a gente está estudando nas quartas-feiras, né? Que aí vai ser a nossa atitude de não gerar aversão pela diversidade, nem gerar apego pela felicidade, mas transformar tudo em lucidez, em caminho. Então, o que podemos fazer para aliviar o sofrimento do mundo? A busca da resposta a essa pergunta pode conduzir à grande compaixão, que se baseia na equanimidade para com todos os seres vivos. Isso é mais do que desejar que você possa se livrar do sofrimento. É assumir a tarefa de aliviar o sofrimento dos outros e de conduzir os outros a um estado de bem-estar. Essa é a bodhicitta, né? Vai gerar a bodhicitta da aspiração e a bodhicitta da aplicação. Ao gerar a grande compaixão, devemos nos lembrar de que o eu que leva isso a cabo
está além do âmbito da personalidade. A gente não vai estar... Esse eu aqui é um eu transcendente, vai estar operando assim. Não é mais o eu autocentrado, né? É o eu transcendente. Então, ao gerar a grande compaixão, devemos nos lembrar que o eu que leva isso a cabo está além do âmbito da personalidade. Caso contrário, esse caminho poderia evoluir para uma espécie de delírio altruísta. Para evitar isso, precisamos nos aprofundar na natureza do nosso próprio ser, na natureza de Buda. Podemos olhar para essa tarefa e nos perguntar: como podemos ter a esperança de aliviar o sofrimento de todos os seres sencientes se não somos capazes de lidar nem mesmo com o nosso próprio sofrimento? A resposta para isso é que as nossas limitações não são imutáveis e, portanto, podem ser superadas. Nossas limitações agora estão ligadas às nossas próprias aflições mentais. Então, a gente pode soltar as aflições mentais, liberar as aflições mentais. Então, portanto, as nossas limitações podem ser superadas. Para manifestar a grande compaixão no mundo, podemos decidir que traremos benefício aos outros, sendo médico, político, até mesmo presidente. Mas o essencial é tornar-se um Buda, ou seja, um ser desperto da sua verdadeira natureza. Precisamos nos tornar Budas, seres despertos, e então poderemos nos tornar um Buda médico, um Buda professor, um Buda agricultor, o que desejarmos. Esta é a única maneira de alcançarmos a eficácia máxima. Enquanto a gente não for um Buda, a gente vai ter limitações na nossa compaixão, na nossa atitude, né? A gente vai ter aflições mentais. Então, queridos, terminamos esse capítulo que Loma introduziu, né, o espírito despertar como o fundamento da prática. A Bodhicitta é o começo do caminho, o meio do caminho e o final do caminho, porque não tem outra coisa para surgir. Quando o Buda despertou, o que ele fez? Manifestou compaixão, amor, alegria e equanimidade. Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Ele manifestou as 4 qualidades incomensuráveis e as 6 perfeições, né? Então, essa é a condição última, né? Oi, Roberto. Olá, boa noite. Boa noite. Eu acho que a gente realmente que a gente acreditar que o autocentramento acaba fazendo mal para a gente e para os outros, realmente é o primeiro passo, né? Porque aí a gente pode usar um pouco de disciplina também, né? Por exemplo, às vezes eu posso encontrar algum que... Porque tem um aspecto de energia que a gente não controla e a gente tem uma certa aversão. Mas se a gente fez um voto para ser gentil, mesmo que seja um pouco A fake gente e começa tal, engolindo, engolindo assim. Assim isso aí já é um passo, só né? a gente não responder já é muita coisa. Pois Não é. entrar na energia da raiva daquela pessoa já é muita coisa. É assim que a gente consegue. Por isso eu acho que a gente realmente pensar, mesmo conceitualmente, falar, olha, porque o karma nos trouxe a uma situação que o autocentramento é quase inevitável, né? A gente tem um corpo físico, a gente entrou numa sociedade Não, que o desde pequeno... autocentramento é a fonte do problema. É a Sim, fonte do karma. mas a gente está num contexto que fortalece essa sensação, né? Aí, primeiro o corpo físico, Sim. depois a gente entra numa sociedade, pelo menos da minha, em que você já é educado para falar, não, meu filho, você tem que atingir Com certeza. objetivos. Aí você depois faz vestibular, você tem que passar e tal. Isso é autocentramento na veia. Total. Aí você depois fala, né? Você vai ter que ter um bom desempenho profissional e vai ainda até a morte. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, né? A gente realmente conceitualmente achar que isso isso não é a realidade última. Esse é um ponto. Aí, o segundo é verificar se isso está acontecendo em nível de energia. E tem certas coisas que ajudam. Por exemplo, há uns 20 anos atrás, eu decidi ser vegetariano. Eu falava, olha, bolas, né? Eu só comia as coisas porque vinha Tchau, na Cris. minha mesa, entendeu? Tchau, querida. Só um instantinho. O que está saindo? Tchau, querida. Sim. Eu nunca desculpa. matei uma galinha, entendeu? Uma coisa assim. Uhum. Aí, como alguém fazia esse trabalho, digamos assim, mais difícil para mim, Sujo. eu comia, entendeu? Uhum. Aí eu cheguei à conclusão que
eu não, pelo menos isso, eu não, ainda como ovo e tal, mas o ovo, eu roubaria um ovinho da galinha, a galinha olhava para lá e pegava, eu seria capaz, mas apertar o pescoço, só se não tivesse outra alternativa. Pois é, Então a assim, gente começa a fazer pequenas coisas. isso, a gente vai Sei lá. mudando, a nossa vida vai naturalmente, a gente vai naturalmente incluindo os outros seres na nossa vida, né? Mas isso é uma coisa gradual, a gente também não precisa levantar nenhuma bandeira, porque às vezes a pessoa, Não, agora, sou claro. budista, aí levanta uma bandeira de sou vegetariano, sou isso, né? É. Então, aí não é para levar bandeira, nem criar identidade, senão você está criando uma identidade. Então, esse não é o Inclusive ponto. porque eu Né? comi carne por 40 anos, então não vou jogar também agora pedra numa coisa que eu fiz 40 anos. Os últimos 20 só que eu parei. Não tem o menor sentido, né? De ficar. Então, assim, a gente tem que ver aquilo que a gente vai podendo lidar e aquilo que vai naturalmente surgindo como, né, fazendo sentido para nós, assim, fazendo sentido para nós. Não é uma coisa fake. A gente não tem que... Claro. Até porque você vai ver que muitos lamas, muitos mestres, como o Dalai Lama, ele é recomendado a comer carne porque ele tem uma dificuldade, proteína. Então, assim, o Lama Santa, eu sei, ele come peixe de vez em quando. Então, não é o ponto. O Shagdu mesmo, vendo que o Lama Santa, e quando ele conheceu o Lama Santa, conheceu o Shagdu, né, o Shagdu veio ao Brasil, o Lama Santa treinava pelo Zen, né? O Lama Santa era estritamente vegetariano, não passava nem em frente à churrascaria. O próprio Lama Santa contando, né? Então, o Shagdu, quando viu a identidade do Lama Santa de vegetarianismo que ele tinha, o apego que ele tinha a ser vegetariano, a aversão que ele tinha às pessoas, a primeira coisa que ele fez foi pedir para ele para uma churrascaria, e na churrascaria ele pegou um pedaço de carne e botou no prato para o Lama Santa comer. Sabe? Porque ele estava atuando sobre outro aspecto de problema, ele estava vendo um outro problema, que é o apego, a questão de uma identidade. Não é o ponto. Isso não é o ponto. Entende? Isso não é o ponto. Então, é só para ter esse cuidado, né? Cuidado, assim. Não está levantando nenhuma bandeira. Né? Não, claro. Só para finalizar, quer dizer, então a gente tem primeiro o aspecto conceitual, depois é verificar a energia, aí, por último, a gente vai ter mudanças cognitivas, que eu acho que é mais difícil de alcançar. A gente, na verdade, os processos vão acontecendo, na verdade, não é linear, assim. Vai acontecendo, vai mexendo em tudo, assim. O processo não é linear, assim, né? Uma coisa, depois a outra, depois a outra. Vai acontecendo, né? Vai liberando energia, a compreensão vai acontecendo, já vai liberando para de energia, aí você vai mudando, né, comportamento, isso tudo vai acontecendo, assim. Por isso que a prática você vai trabalhando em várias frentes, assim, né? Vai estudando, vai meditando. Flori? O importante é a gente começar, né? Também. Porque às vezes a gente fica só no teórico e a gente não começa na prática. Mas tem que... Né? Nós estamos começando aqui. Não, sim. Mas assim, na prática, sim. Por exemplo, no meu caso, foi um tempo ficar vegetariano. Agora tem certas coisas que eu fiz um voto de ser gentil, pelo menos com as pessoas que eu não tenho aversão. Porque às vezes a gente briga com pessoas, entendeu? Que a gente gosta, e depois se arrepende. Acho que o pessoal aí já deve ter alguma experiência de vida que às vezes, né, com algum familiar, com alguém. Então a gente fazer um voto de ser gentil com uma pessoa que você gosta é mais fácil. Legal. Mas aí quando o sujeito chega um pouco desagradável, você estando com essa coisa no seu subconsciente, já chega mais fácil. A energia já não vem uma energia de aversão, entendeu? Isso. Aí fica fácil, você não precisa nem mais da disciplina. Isso. Mas isso você fala, é pouquinho? Sim, é pouquinho, mas qualquer caminhada começa no primeiro passo. Com certeza. São essas pequenas iluminações. Mas a gente também retrocede, né? Pode retroceder. Com certeza, né? Porque também a gente vai mesmo aos trancos e barrancos, né? Mas o importante é que a gente, pelo menos, tenha um norte. Por isso, assim, a gente levanta e vai. Por isso o cultivo da prática é importante, a disciplina, o cultivo da prática, sabe? A gente está, por exemplo, estudando, a gente está, né, com um fio de compreensão, a gente está praticando uns mais, menos, na prática diária. Então, a gente precisa fazer esse processo, usar a disciplina porque nós estamos... Qual é o nosso inimigo? É a distração e a energia de hábito. A distração da nossa verdadeira natureza, o fato de a gente não reconhecer, perder o reconhecimento, né? E a gente está distraído na operação da dualidade, sustentando aí, e a gente está com a energia de hábito, preso na energia de hábito. Então, a gente precisa gerar uma prática que se contraponha a isso. Então, aí vem a disciplina,
as práticas diárias, o estudo, né? E a compreensão que a mente vai tendo, esse fio que a mente vai elaborando, isso vai ajudando, de certa forma. Vem as práticas de meditação, que é olhar diretamente para a nossa experiência, muito importante, muito importante. A gente precisa cultivar, precisa ter uma rotina, porque a gente passa 24 horas, 23 horas cultivando o karma, cultivando as energias de hábito, 20 minutos, 15 minutos fazendo a higiene, né, a meditação, não vai funcionar. Então, a gente tem que instalar uma prática, assim, seja silenciosa, mas seja também em movimento, né, como os textos que a gente está lendo, né, nas quartas-feiras, de a gente transformar a nossa vida, todas as circunstâncias em Dharma, né, em Dharma. Então, a gente precisa usar... Aí não tem estratégias mil, assim, vai funcionar mais para um, para outro, né? Cada um encontrou o seu processo, assim, né, que está funcionando para si, né. Mas é isso, queridos, estamos aqui na nossa hora. Valeu. Que bom, a companhia de vocês. Vão fazer a nossa dedicação aqui. Terminar a nossa praticazinha hoje, e aí a gente segue o próximo capítulo. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Peço longa vida, sua santidade Dalai Lama. Vamos fazer tudo, fazer em português. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Peço longa vida Lama Alamolas e todos os nossos mestres. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos do John Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Vamos fazer a prece final, prece da Bodhicitta. Que a Bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. E aí fazemos os votos do Bodhisattva dessa maneira aqui, que esqueci o nome dela, toda vez esqueci. A Joan Halifax fez. As criações são incontáveis, faço o voto de liberar todas elas. As delusões são inesgotáveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyuadini Duda, Orgelama Dugume, Druatike Amalupade, Salagopa, Show. Bem, queridos, boa noite, Boa Boa noite a noite. todos. boa semana.